Oi, gente, eu sou a Rafaela do canal Rafa Presbítero, Rafa com PH. E dentro do canal a gente tem um quadro que fala Cristianismo com Simplicidade, tá? Eu tenho estudado muito escatologia, né? Eu vou fazer uma série de escatologia. Tá para sair daqui um mês e meio mais ou menos, um vídeo sobre a minha vida, tá? Então, minha vida secular, assim como foi minha conversão, o que é que eu era antes de ser cristã, como é que foi tudo, tá? Semana que vem a gente vai fazer uma live, vou confirmar o dia ainda, e a live também vai falar sobre isso aí. Vai ser, vou dar uns spoilers do vídeo, tá? O vídeo é grande, a gente vai dividir em 4 partes, então eu vou dar uns spoilers do vídeo nessa live, tá? Mas hoje eu queria falar de outra coisa. Vocês não estão vendo aqui a bancada, mas eu tô com algumas versões, né? Tô com a NVI, eu tô com a Bíblia de Estudo de Genebra, eu tô com a versão atualizada de Almeida, eu tô com uma Bíblia cronológica que eu gosto bastante, e tô também com a Bíblia que eu gosto bastante, que é a Bíblia católica da versão Ave Maria, tá bom? Versões paulinas. Então tem umas traduções que são muito bacanas e a gente vai olhar o original grego, o original hebraico, e é bem mais parecido, tá? Apesar de, por exemplo, o dogma retirar, não faças para ti mais escultura, mas a Bíblia não retira, né? Eu acho isso bem bacana. Enfim, eu vim falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso que eu vou, né, falar no vídeo e tal. Eu vim falar para cristãos, tá? Para que eu não seja apedrejada, eu vim falar para cristãos. E principalmente para cristãos que se afastaram do cristianismo. Não estou falando de se afastar da igreja, eu estou falando de se afastar do cristianismo, se afastar de Cristo, por causa do homossexualismo, tá? Então eu vou falar algumas coisas, vou mostrar algumas palavras, tá? E vou tentar convencer você que se você é cristão, se você nasceu no cristianismo ou se converteu, depois se descobriu homossexual, enfim, Cristo te ama, tá? Primeiro eu vou mostrar que realmente Deus abomina a prática homossexual, tá? Então eu vou mostrar algumas palavras, não vou trazer todas para não ser enfadonho, tá? Vou lá para Gênesis 19, desculpa. Então, na versão Almeida, a gente vai falar lá de Sodoma e Gomorra, quem não conhece, né? Quem tá assistindo a novela Gênesis, né? Então, eles dizem que os anjos, né? Na verdade, contando a história toda, Abraão falou com Deus, disse a Deus, se tiver 50 justos, você não destrói Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque o seu sobrinho Ló, que foi criado como um filho para ele, estava morando em Sodoma, né? E aí Deus disse, não, se tiver 50 justos eu não destruo a cidade. E ele fez, se tiver 40 justos. E ele chegou até em 10 justos. E Deus disse que se tivesse 10 justos, não destruiria a cidade. E esse foi o acordo entre Deus e Abraão, o pai da fé.
E aí o que é que acontece? Abraão, Ló, né, morando com sua esposa, que a novela dá uma... usando, né, o direito da licença poética, né, colocou ela como uma mulher bem astuta, bem, né, assim, vaidosa e tal. Mas, bom, pode ter sido realmente, né, ele tinha 2 filhas. E aí os anjos entram na cidade. O objetivo era destruir aquela cidade, porque aquela cidade vivia na lascívia, vivia... não era só sexualidade, sabe? Não era homossexualismo, porque aí depois disso se associou o nome sodomita ao homossexual, né? Mas ali era assim, era uma libertinagem sexual muito grande. E aí os anjos entraram na casa de Ló, né? Comeram na casa de Ló e se juntaram fora da casa de Ló muitos homens, jovens e velhos, a Bíblia diz. E diz: Ló, entrega os homens pra gente. A gente quer praticar sexo com eles. Quer dizer, homens com homens, né? Ló chega a dizer: não, eu vou entregar minhas filhas, tal. E os anjos dizem: não, você não vai entregar ninguém. Né? Os anjos de repente cegaram os homens e eles saíram de lá. Ló, a esposa de Ló, muito resistente para sair, né? As 2 filhas e os 2 anjos. E eles disseram assim: vamos, Deus vai jogar bolas de fogo na cidade. E não olhem para trás, né? Eu tenho para mim que esse não olhem para trás dos anjos não era só não olhar para só olhar, sabe? Era assim: não olha para o que você deixou. Você não deixou coisa boa lá atrás. Não olha para isso, esquece esse passado, vai em frente, né? E aí vem a história da mulher de Ló, que quando começou a destruição da cidade, eles já estavam fora dos muros da cidade, e a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Aí a gente tem Levítico 18, 22. E ele diz assim, diz o Senhor: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é abominação. Levítico 20, 13. 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Vamos entender que a gente está debaixo de uma cultura em que tudo o que o povo que Deus não escolheu para ele, quer dizer, o povo, o não hebreu, o não judeu, né, o povo pagão, o que eles faziam, Deus dizia: não faça, para não se assemelhar a esse povo, para vocês serem um povo diferenciado. Para onde vocês forem, as pessoas disserem: aquele é o povo de Deus. Por exemplo, se fosse hoje, Deus poderia dizer assim, sei lá: não beberás Coca-Cola. Por quê? Porque a maioria do mundo bebe. E o meu povo, eu não quero que beba Coca-Cola. Por quê? Coca-Cola faz mal à saúde e tal. Então ele sempre colocou alguma coisa que era contra as ordens naturais das coisas que ele criou. Então o que ele queria para o povo dele era que eles seguissem a ordem natural, as ordens da natureza. Ele criou Adão para Eva e Eva para Adão, né? Aí a gente isso é o Antigo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Então, 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis
quem não herdará o reino de Deus? E aí ele diz várias pessoas, e entre eles ele diz os efeminados e os sodomitas. Tá? Aí, vamos voltar aqui para Romanos, que é a palavra mais citada. Gente, por que eu estou falando isso agora, né? Porque eu descobri que esse é o mês internacional do orgulho LGBTQI. Acho que é isso, tá? LGBTQI. Desculpa se eu errei aí, mas eu acho que é isso aí. Então, Romanos. E lembrem-se que eu estou falando para cristãos. Cristão crê na Bíblia, tá? Então, eu não estou falando para uma pessoa que não crê na Bíblia. Eu estou falando aqui para quem crê na Bíblia, tá bom? Então, Romanos 1, 26, 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Aquilo que eu digo, né? Deus criou uma ordem natural das coisas e para o povo que ele escolheu, para os eleitos dele, ele queria que isso fosse mantido. Semelhante aos homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens contra homens, ou homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Tá? Aí vamos mais um do Novo Testamento, 1 Timóteo. Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo 1, 9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. E aí ele vai dizer várias pessoas, e aí sodomitas, tá? Que foi como ficou conhecido o homossexual desde lá de Sodoma, né? Então, tem outras e outras palavras que Deus sempre usa a palavra abominação, né? Mas você não pode esquecer que nós temos um Deus de misericórdia. Aí eu vou falar o que eu penso. E eu vou citar duas palavras. Vou citar duas palavras para embasar o que eu penso. Duas palavras da Bíblia. Primeiro é Romanos 13, 8, que diz assim: a ninguém, ele está dizendo para o cristão, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Então, meio que assim, você não tem que dar satisfação da sua vida a ninguém. Somente a mim que sou Deus. Deus falando. Somente a Deus você tem que dar satisfação da sua vida. A mais ninguém. Você não deve a ninguém, a não ser o amor recíproco. O amor recíproco, recebendo, dando. Eu acho essa palavra fantástica, tá? E a outra está em Mateus 7, 15, que é o que eu acho mais importante. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a medida que vos tiveres medido, também vós sereis medidos. Esse aqui eu estou tirando da Bíblia Ave Maria, tá? Então, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, isso não é para você, é para quem julga você. Sereis também
vós julgados, e com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Aí eu me lembro da história de Maria Madalena, né? Jesus chegou, ela estava a ponto de ser apedrejada, e as pessoas perguntaram, ela é adúltera? E aí Jesus escreveu no chão assim, provavelmente ele estava escrevendo assim, ó, quem não tem pecado, né? E ele olhou para as pessoas e disse, quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra. E foi saindo de um por um, de um por um, de um por um. Mas veja o que ele disse para Maria Madalena, vá e não peques mais. Eu compreendo a ansiedade, a angústia que deve percorrer o coração de um homossexual. Desculpa se eu não estou usando as palavras certas, porque hoje em dia, enfim, eu sou mãe de autista e eu descobri há pouco tempo que a gente não fala. E olha, eu sou cientista, tá? Eu estudo neurociências aplicada ao autismo, eu estudo autismo em geral. Mas o politicamente correto tá tornando o mundo muito chato, cara. A gente não pode brincar mais com ninguém que é bullying, que tá errado, etc. E eu falei deficiência e fui esquartejada quase. Então não é deficiência, autismo é uma condição, tá? Então eu estou falando homossexualismo, mas se for homossexualidade, vocês sabem o que eu estou querendo falar. Todos os meus amigos pequenos, que com 6, 7 anos, eles tinham um trejeito efeminado, todos eles hoje são homossexuais. Com 6 anos, eu acho que uma criança não tem, né? Segundo Freud, com 7 anos, o menino e a menina parece que é com 11. Enfim, mas a psicanálise hoje é muito debatida, né? A psicologia de cunho comportamental, tanto o TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, como a ABA, análise aplicada do comportamento, elas têm sido muito mais faladas e aplicadas hoje do que a psicanálise. Mas uma criança com 6 anos, brincando ali, ela não está pensando se quando ela tiver adolescente, ela vai se apaixonar por menino ou por menina. Mas os meus amigos meninos, e aí é uma coisa interessante, porque menina eu nunca percebi, mas meninos, né, que tinham um jeito afeminado, eles todos, sem exceção, hoje são homossexuais. Então, uma pessoa que está dentro de uma igreja cristã, às vezes é filho ou filha de pastor, ou está no ministério, ou está à frente dos jovens, ou do ensino às crianças. Olha, isso deve ser uma angústia no coração muito grande. E a Bíblia em nenhum momento nos coloca na função de julgadores. Pelo contrário, a Bíblia ama amar, a Bíblia manda amar. Quando lá no Antigo Testamento Deus diz assim, amar a Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. Ele diz assim, a lei diz ama o próximo, tal. Eu digo, ama o próximo como eu amei. Jesus acha pouco amar o próximo como a gente se ama.
Por quê? Porque nem sempre a gente se ama. Quantas pessoas você conhece que não tem amor próprio? Por N razões, patológicas ou não. Então Jesus, na sua presciência, já falou disso. Então ele disse, olha, ama o próximo como eu amei, a ponto de dar a vida por ele. Tá? Então é assim que a gente deve amar o próximo. Quantas vezes eu não vi entrar na igreja um homossexual e se fazer uma clareira ao redor dele? As pessoas se afastarem na hora que o pastor diz, diga ao seu irmão que nunca veio aqui, que ele é muito amado. As pessoas ficam de longe assim, você é muito amado. Não é? A igreja precisa aprender muito ainda no que tange a esse tema. E os cristãos precisam aprender muito ainda a amar e acolher essas pessoas. Porque elas não são melhores que a gente, nem piores que a gente. São apenas diferentes da gente. Porque essa curiosidade tão grande é abominável você estar dentro de 4 paredes e ali fazendo sexo com um homem. Meu irmão, agora eu estou falando para você que não é homossexual e que está na igreja. Você já ficou pensando ou você já questionou um casal heterossexual como é que eles praticam sexo? Eu fico aqui pensando como é que um casal tal... Isso não pertence a gente. Isso é a vida de cada um. E eu digo mais, isso não é entre a igreja e o cristão. Isso é entre o cristão e Deus. O próprio cristão homossexual, ele sabe, e eu nunca vi acontecer diferente, que não é interessante que ele esteja em cargos, que ele esteja à frente de um louvor, de um ministério que as pessoas vejam e fiquem ali falando da vida dele. Eles sabem disso. A gente não precisa estar lembrando o tempo inteiro disso. O que é que a gente precisa fazer? Qual é o nosso papel? Qual o papel do cristão na igreja? E eu não estou falando no templo, não. Na igreja templo, não. Paredes. Estou falando na igreja de Cristo. Nós, como igreja. O que é que a gente tem que fazer? Amar. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Tá? E abraçar essa pessoa. Eu não preciso concordar com as suas práticas, mas, olha, respeitar não é achar correto, não é aceitar, não é dizer que a Bíblia não tem, querer fazer de conta que a Bíblia não fala disso. Não. Respeitar é respeitar. Não tem outro adjetivo. Respeitar é respeitar. É ter amor, é tratar com amor, porque com a mesma medida que eu estou julgando essa pessoa, eu vou ser julgada. Porque Deus abomina também outras coisas, como o adultério. E quantas vezes a gente não sabe que tem igreja? Eu conheço uma
que o pastor já adulterou várias vezes. Não é minha igreja, nunca seria, não parece comigo. Mas o pastor já adulterou várias vezes, tem família fora do casamento, e ele volta a ser pastor, volta a ser pastor, volta a ser pastor. Enfim, não é só um membro mais da igreja, né? E a gente também fica muito ligado aos pecados sexuais, né? Por exemplo, um crente, né? As pessoas gostam muito da palavra evangélica, eu não gosto muito porque me remete a essas... hoje eu ouvi uma palavra bem engraçada, foi... igreja, sei lá, para falar igreja, empresa. Empregas, sei lá. Mas assim, essas igrejas da maldita teologia da prosperidade, né, que tira de você o que você não tem, né? Não estou falando de igrejas sérias, estou falando dessas igrejas realmente, né? Quantos escândalos a gente não vê nessas igrejas? Mas a gente tende a olhar para os escândalos sexuais de uma forma diferente, né? Mas o que é que a base do pecado contra o corpo é porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Aí você é uma pessoa que está dentro da igreja, que lê a Bíblia, que acha que está tudo beleza, mas chegar na sua casa você fuma maconha. Você está denegrindo, destruindo o templo do Espírito, porque a igreja somos nós. O meu corpo é o templo do Espírito. Ou você mais uma pessoa que está bem já obesa, né, fora do peso, um pastor fora do peso, né, e não abre mão no domingo da sua picanhazinha com aquela lapa de gordura, ó, que vai entupir as artérias e vai fazer mal ao templo do Espírito Santo. Então, não é... Eu acho que o pecado mais organizado e mais que a igreja mais julga, na verdade, são os pecados sexuais, especificamente o homossexualismo. Mas ninguém pensa nisso, que a gula também é pecado. Ninguém pensa que um membro fora do peso, que não abre mão da sua picanha cheia de gordura no domingo, também está pecando contra o templo do Espírito Santo, né? Não parece ser pecado, né? Que besteira, tão gordinho, bonitinho, fofinho, né? Mas com a mesma medida que a gente mede, a gente vai ser medido, tá? Então, para mim, nunca o arco-íris vai deixar de ser o sinal da aliança de Deus com os homens, que nunca mais o mundo terminaria em água, né? Para mim está muito claro na Bíblia, né? Para os homossexuais tomaram, né, como o símbolo deles, mas para mim sempre vai ser o símbolo da aliança com Deus, né? Mas eu tô pronta a abraçar na igreja, porque na vida eu já abraço. Eu morei 3 anos com uma amiga homossexual. E nessa época muita gente dizia que eu era homossexual, porque eu morei com ela, né? 3 anos. E ela é declaradamente homossexual, né? Um beijo pra tu. E foi uma experiência fantástica de conhecer pessoas diferentes de mim, muita gente, porque ela tinha muito amigo, muita amiga,
né? De falar de Deus para essas pessoas de uma forma que eles entendam que Deus ama. E aí eu vou terminar, né, com uma frase que eu vi do meu pastor de Maceió. Em cada lugar eu tenho um pastor. Pastor Técio. E ele falou um dia desses nas redes sociais e eu achei fantástico. Eu tenho um filho homem e tenho um filho mulher. Tenho 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. E ele disse assim: se seu filho disser para você que ele é homossexual, ame ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. E ele é seu filho. Então ame-o como filho. É assim que a igreja tem que enxergar o homossexual na igreja. Ame-o pelo que ele é. Ele é nosso irmão. Ele é um eleito de Deus. Ele é cristão. Não pelo que ele faz. Porque na medida em que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, aí só ele e Deus sabem o que pode acontecer. Ah, não existe ex-gay. Não sei, eu não sou gay, eu não sei se existe ou não existe. O que eu sei é que existe um Deus soberano que pode todas as coisas. Mas eu sei também que eu não vou te amar só porque eu tenho uma perspectiva que Deus pode mudar a tua vida. Então, na verdade, essa palavra é uma homenagem a todos os meus amigos e amigas homossexuais. Eu amo vocês pelo que vocês são. Vocês são meus amigos. O que vocês fazem é entre vocês e Deus. Sendo vocês crentes, sendo vocês cristãos, ou não. Ou vocês, tendo vocês nunca conhecido ao Deus do cristianismo. Tá? E se você conhece o Deus do cristianismo e por causa do preconceito da igreja cristã, você busca um Deus que você sabe que não é o Deus verdadeiro, repensa a tua vida. Repensa. Você não vai ter todos os cristãos a favor de você. Mas eu sei que comigo tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa igual a mim. Que às vezes não fala porque tem medo que a igreja puna porque está falando que homossexual pode ir para a igreja. Homossexual pode ir para a igreja. A igreja é um espaço público que não paga imposto e que deve aceitar e abraçar com amor todas as pessoas que não são, mais uma vez, superiores a mim nem inferiores a mim, são só diferentes de mim.